Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Liberdade é o meu paraíso. Meu nome é Adriano, você é muito bem-vindo aqui. Bem, nós estamos no ano de 2025, um ano bem interessante, porque este ano nós estamos comemorando 100 anos de uma falsa profecia daquela seita das Testemunhas de Jeová. Exatamente, 100 anos, há exatos 100 anos atrás, no ano de 1925, o senhor Rutherford, ele inventou, claro, um pouco antes, né? Alguns anos antes, ele inventou uma profecia de que no ano de 1925, os patriarcas antigos, Abraão, Isaac, Jacó e todos mais, seriam ressuscitados no ano de 1925. E este seria o ano em que aquelas antigas testemunhas de Jeová, conhecidas então como estudantes internacionais da Bíblia, debaixo da Sociedade Torre de Vigia, que existe até hoje, certo? Eles ganhariam a sua recompensa celestial. Porque vocês sabem muito bem, né? Anos antes, na época do senhor Charles Taze Russell, né, esperava-se que 1914 seria o fim dos tempos e que eles iriam todos para o céu. Não aconteceu nada, o senhor Charles Taze Russell faleceu em 1916, certo? Foi sucedido pelo senhor Rutherford, ou seria Rutherfraud, né, certo? E que justamente percebeu, claro, né? Toda seita percebe isso. Percebe que as pessoas não são idiotas. E as pessoas começaram a sair desta seita na época. Então, o que ele fez? Vamos então dar um jeito de oxigenar esse povo e trazer novamente, esse negócio de que em 1925 seria então uma nova época para os estudantes internacionais da Bíblia, conhecidos como, na época, Testemunhas de Jeová, conhecidos como estudantes internacionais da Bíblia, perdão, né, confundi. Bem, vamos lá então, nós vamos basear então, um momentinho só, aqui, nós vamos basear então neste folhetinho que foi lançado lá na década de 1920, certo? Milhões que agora vivem jamais morrerão. Olha que tema interessante, milhões que agora vivem jamais morrerão. Aí alguns falam, não, mas isso se estende até hoje. Amigo, leia direito. Isso foi lançado em 1920, certo? 1920. Quem está lendo isso em 1920, milhões que agora vivem em 1920, jamais morrerão. Certo? Duvido você conhecer alguém aí que estava vivo em 1920. Está vivo até hoje, que era de 1920 que leu esse negócio aí. Muito bem. Mas vamos lá, como é que começou esse negócio? Começou um ano antes, em 1919. O senhor Rutherfraud, esse senhor aí, ó, olha que bonitinho ele aí, olha que cartaz bonito, né? Ele foi fazer um discurso público num congresso deles lá, né? E o tema era millions now living will never die. Milhões que agora vivem, agora na época dele, agora vivem, jamais morrerão. Olha que interessante, juiz Rutherford. O cara era advogado e durante uma semana lá só ele substituiu um juiz lá de um condado lá que estava de férias. Aí agora é juiz. Só para dar um ar de autoridade. Oh. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, esse aí era o cartaz de propaganda, certo? Aquela parte lá em cima, lá, que tem lá tá grifadinho lá em cima, a tradução está aqui embaixo, ó, é o primeiro texto que está aqui embaixo. Ó. Num discurso público, no Auditorium Theater, no domingo à tarde, será provado conclusivamente por muitas profecias bíblicas que se cumpriram nos últimos 4 anos. Os últimos 4 anos, hein? Certo? E por muitas outras ainda em vias de cumprimento, que milhares que agora vivem nesta cidade jamais morrerão. Esse era o cartaz de propaganda do negócio lá. Olha só, milhões que vivem agora
nesta cidade jamais morrerão. Isso em 1919. Interessante, né? Legal, né? Aquela parte lá embaixo, lá, está bem pequenininha lá, circulada em vermelho, a tradução é aquilo ali, ó. Eu quero que a declaração milhões que agora vivem jamais morrerão seja entendida literalmente, como ela é, à luz das profecias cumpridas recentemente, que é o tal do 1914 dele, né? Uma proposição bíblica comprovável, assinado pelo senhor J.F. Rutherford, ou Rutherford, muito bem. Olha as afirmações dele. Então não é esse negócio, não, isso daí se estende até os nossos dias, que é a grande multidão, não. Ele quis dizer milhões, milhares que agora vivem nesta cidade, em 1919, jamais morrerão. E veja a frase, isso deve ser entendido literalmente. Muito bem, ele fez esse discurso maravilhoso, certo? E lançou esse negócio aqui, certo? E aí, na página 110 e 111 dessa coisinha linda aí, certo? Está escrito ali, veja só, 70 júbilos e 50 anos cada um, dará um total de 3.500 anos. É aquelas cronologias loucas que eles fazem, a mesma que eles chegaram no 1914, mas é por aí, ó. Só que essa é outra. Este período de tempo, principiando em 1575 anos, antes era cristã, né? Esse tempo aí, ele pegou, acho que sei lá de quando, da época, acho que da época de que Abraão entrou na Terra Prometida, o ano que se estima isso, certo? Naturalmente terminará, o ano de 1575, naturalmente terminará no outono do ano de 1925. Data essa que termina o tipo e o grande protótipo, o antítipo, que se iniciará. Qual será então o acontecimento que devemos esperar? Pelo tipo, deve haver completa restauração. Portanto, o grande protótipo, o antítipo, né, marcará o princípio da restauração de todas as coisas. A coisa principal a ser restituída à vida, à raça humana. Desde que outras escrituras definitivamente estabeleceram o fato de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão, e outros fiéis antigos, e que esses seriam os primeiros favorecidos. Podemos esperar, em 1925, a volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais representantes da nova ordem de coisas na terra. Está escrito lá naquele folhetinho dele. Ou seja, vocês estão vendo alguma coisa, vamos lá, figurativa aqui? Não, o cara está dizendo que ele fez uma cronologia lá com jubileus, né? Acho que 50 jubileus de 50 anos, 50 vezes 50, certo? Dá 2.500 e tantos anos, não, 3.500 anos, está lá, certo? E aí ele fez um cálculo doido e chegou em 1925. E disse que em 1925 seriam ressuscitados o Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas e tudo mais. Isso seria literal, porque ele não é simbólico, não, literal, lá no discurso dele, lembra, lá embaixo, eu quero que essas declarações, milhões que agora vivem, jamais morrerão, seja entendida literalmente. Perfeito? Interessante isso aqui, né? Muito interessante isso. Aí vamos lá, aconteceu isso de fato? Não aconteceu. Chegou no 1925 e igual aconteceu no ano 1914, aconteceu porcaria nenhuma, certo? Esse senhor aí simplesmente só conseguiu ficar muito rico, maravilhosamente rico, né? Olha uma das consequências interessantes a respeito disso daí, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui eu estou aqui no jw.org, tá? Eu estou vendo aqui a Sentinela, deixa eu ver de quanto é essa Sentinela aqui, Sentinela de 1960, 15 de outubro, onde aqui diz aqui, nesta parte aqui, durante este período, está falando aqui atrás, aqui ele está explicando a profecia dele e tal, dos 1.300 dias, terminaria no mês de maio de 1925, 26, um troço assim, certo? E aí ele fala aqui, durante este período,
Jeová Deus ajudou o seu povo a esperar e a perseverar, realizando a pregação do seu reino em escala cada vez maior. Isso resultou em que se introduzissem no santuário muitos outros para serem membros deste restante consagrado por Jeová. Isto foi evidenciado pela resistência cada vez maior, pela assistência cada vez maior nas celebrações anuais da refeição noturna do Senhor, sendo que 32.661 participaram em 22, 42.000 em 23, 62.600 e tantos em 24, 90.000 e está em 25. Evidentemente, porém, havia alguns que não esperavam e tal, e o tempo anunciado e tudo mais, né? Vocês percebem o seguinte, o que ele está dizendo aqui? Que por conta dessa profecia louca dele, cresceu pra caramba o número de pessoas dentro desta seita. É isso que a sentinela está afirmando. E claro, depois que chegou em 1926 não aconteceu nada, certo? O número começou a cair, né? Ó, chegou a 90.000 pessoas, caiu para 89, certo? E está dizendo aqui, ó, aí eles dão aquela remendada. Especialmente o ano de 1925 foi de grande prova para muitos do povo de Jeová. Alguns cessaram de esperar e voltaram ao mundo. Não, na verdade, essas pessoas acordaram para a realidade e viram que era tudo um monte de mentira desse cara aí, certo? Tá, que não aconteceu porcaria nenhuma, ninguém ressuscitou, não veio nada. Ter fraude, certo? Mas vamos lá, tem mais. Vamos dar uma olhadinha aqui vamos mudar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui neste livrinho. Vocês lembram desse livrinho aqui, ó? Testemunhas de Jeová, proclamadores do reino de Deus, né? Que conta toda a história deles, né? Proclamadores da seita deles. Lá na página 425, deixa eu colocar aqui 425, nós temos aqui umas coisinhas interessantes aqui, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Que aí está dizendo que ele fez lá em Cedar Point, Ohio, aqui, né? O discurso dele em 1919 e tudo mais e tal, né? Aí agora aqui, ó. Essa parte aqui é legal, ó. Um assunto intrigante aqui, ó, né? Um assunto intrigante. Que mensagem empolgante proclamavam. Milhões que agora vivem jamais morrerão. O irmão Rutherford proferiu em 1918, falei 19, errei, é 18, um discurso sobre esse assunto. Era também o título de um folheto de 128 páginas publicado em 1920, que é aquele lá que eu mostrei para vocês. De 1920 a 1925, este mesmo assunto foi abordado vez após vez em todo o mundo, em reuniões públicas, em todas as regiões em que houvesse oradores, e em mais de 30 idiomas. Agora, olha a comparação. Em vez de ensinar, como faz a cristandade, de que todos os bons vão para o céu, esse discurso focalizava a atenção na esperança bíblica da vida eterna na terra paradísica e tudo mais. Mas olha lá, o troço foi repetido vez após vez. O negócio foi vez após vez, certo? Mas muitas pessoas se decepcionaram. Por quê? Claro, as pessoas veem que ia uma big de uma fraude. Ele fala, não, foi uma provação. Que uma provação, meu amigo? O cara falou um monte de mentira, e as pessoas perceberam que ele estava mentindo, e saíram fora desse negócio aí. E isso é uma provação, né, idiota de quem continua acreditando nesse mentiroso aí, certo? Mas vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Nesse mesmo livrinho aí, lá na página 633, nós temos aqui, aí tá as provações, né? As provações deles que eles mesmos inventam, né? Aí diz aqui, ó, olha que interessante, ó. Depois de 1925, a assistência às reuniões caiu drasticamente em algumas congregações na França e na Suíça. Aí fala do 1975 também, certo? Aí aqui embaixo, ó, aqui essa parte aqui é interessante, ó. Olha a passada de pano que eles dão aqui, ó. Olha só. Embora esses testes resultassem numa peneiração e alguns fossem levados como a palha de oeirar ao trigo, outros permaneceram firmes. Por quê? Porque sobre a própria experiência e a de outros em 1925, esse Julius Ferrer,
explicou. Os que haviam depositado a sua confiança em Jeová permaneceram firmes e continuaram a sua atividade de pregação. Eles reconheceram que se havia cometido um equívoco, mas que de modo algum a palavra de Deus falhara. Quem falhou foi o cara lá que inventou esse negócio, né? Certo? E assim não havia razão para deixar que a esperança minguasse. Isso aqui é uma passada de pano, né, meu amigo? Imagina só, você foi enganado, você tinha uma expectativa, você foi enganado, você não podia contrariar aquilo, porque se você pregasse, se você duvidasse daquele troço lá, você ia ser apóstata, certo? Aí o troço não aconteceu, e quem ficou lá continuando a acreditar nas mentiras deles, agora, não, esses são o trigo, os outros são o joio, foi joeira. Que cara de pau de afirmar isso, né? Muita cara de pau, né? Muita. Mas tem mais. Quer ver mais alguma coisinha aqui, ó? Vamos lá de novo, vamos lá agora no anuário. Anuário de 1981, falando sobre a França, né? Olha aqui que interessante, ó. Né? Deixa eu só ver onde é que está aqui, ó. Aqui na França, ó. Naquele mesmo ano, 1925, começaram dificuldades ainda maiores dentro da organização. Dificuldades que eles mesmos inventaram, né? O livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão havia sido amplamente usado no campo francês desde 1921. E a base do seu conteúdo esperava-se muito de 1925. Mas, quando 1925 chegou e se foi, sem que os acontecimentos previstos ocorressem, previstos não, inventados, né? Aqueles de fora que haviam lido o livro fizeram troça dos irmãos. Aí esse irmão aí escreve: fomos ridicularizados pelos nossos inimigos que escreviam artigos, um dos quais era intitulado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão se tomarem pílulas cor-de-rosa, referindo-se a um remédio muito popular da época. Ou seja, os caras viraram piada, né? Mas tá certo. Aí só, não, nós somos ridicularizados. É claro, meu amigo, vocês ficam... De onde vocês tiraram isso? Onde que o cara pegou e leu na Bíblia lá e chegou a essa conclusão idiota? E o pessoal acreditou, né? E aí depois não quer passar por chacota. É verdade, depois não quer passar por chacota, né? Tá bom. Vamos ver mais um artigo interessante aqui, ó. Mais um. Anuário, 1976. Esse aqui é legal. Esse aqui é interessante. Olha só. Anuário 1976, ó. Diz aqui, ó. O povo de Deus teve que ajustar seu modo de pensar. É claro, porque era uma big de uma mentira, né, meu amigo? Você faz uma profecia falsa, o troço não acontece, eu tive que ajustar. Não, meu amigo, assume, ó. Foi uma big de uma coisa errada que eu fiz aqui. Certo? Inventei coisa só para aumentar o número de gente aqui. Né? Seja sincero, né? Por exemplo, expectativas de restauração e de bênção foram ligados ao mesmo, o ano 2025, visto que achavam que tal ano assinalariam o fim dos 70 jubileus de 50 anos, cada um, desde que os israelitas entraram em Canaã. Era essa a profecia louca do cara. Esse senhor Schroeder diz o seguinte: pensava-se que então o restante dos seguidores ungidos de Cristo iria para o céu, em 1925, para ser parte do reino e para que os fiéis homens da antiguidade, tal como Abraão, Davi e outros, seriam ressuscitados como príncipes para assumir o governo da terra como parte do reino de Deus. Aí viu que veio e foi-se o ano de 1925. Os seguidores ungidos de Jesus ainda estavam na terra. Os homens fiéis da antiguidade, Abraão, Isaac, Davi e outros, não foram ressuscitados. Aí essa Anna MacDonald faz um comentário interessante. Olha só, olha como que eles são malandros. Eles colocam na boca das pessoas o que eles deveriam falar. Em vez deles falarem, olha, nós erramos, não, aí colocam na boca de gente, de pessoas, né? Mas olha o que ela diz aqui, ó. 1925 foi um ano triste para muitos irmãos. Alguns deles tropeçaram, suas esperanças foram despedaçadas. Tinham esperado ver alguns dos antigos dignatários, homens da antiguidade, como Abraão, serem ressuscitados. Ao invés disso ser considerado, agora essa parte, ó, ao invés de isso ser considerado uma probabilidade,
leram que era uma certeza. E alguns se prepararam para seus próprios entes queridos na expectativa da ressurreição. Né? Muito bem. Então, tá aí. Quer dizer, então, que eles deveriam... Aí continua, fala mais um monte de coisa aqui, certo? Mas ó, essa parte que eu achei interessante. Essa pessoa que eles colocam na boca delas, diz assim, não, alguns deveriam, ao invés disso ser considerado uma probabilidade, leram como uma certeza. Ah, então eles estavam errados. Eles estavam errados. Era uma probabilidade, não era uma certeza. Ah, meu amigo, desculpa. Será que esse pessoal é idiota? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar. Eu já li isso para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse cartaz do senhor Rutherford, do discurso dele, o que está escrito lá embaixo? Aqui embaixo. O que está escrito aqui embaixo? Aqui, ó. Eu quero que a declaração milhões que agora vivem jamais morrerão seja entendida literalmente. Assinado o senhor Rutherford. Eu quero que seja entendida literalmente. Está claro isso aqui? Está claro? Literalmente. Olha que bonito. Vou até grifar aqui, ó. Literalmente. Como que então eles falaram depois, não, deviam ter tratado isso como uma probabilidade. Então, muito bem, meu amigo. Olha só que coisa interessante, né? Vamos voltar aqui. Então, a conclusão que a gente chega aqui é o seguinte. Essa seita, ela faz esse tipo de tática. Ela percebe que o número de membros está caindo, então eles inventam algumas coisas. Oh, o fim está próximo, né? Para angariar mais pessoas. Porque, vamos lá, a grande vasta maioria das pessoas que entram para essas seitas não estão interessadas em servir a Deus coisa nenhuma. Estão interessadas no próprio pescoço, certo? Estão com medo de morrer. E aí quando vê, não, eu posso sobreviver, vou entrar nesse troço aí. É isso, foi assim em 1914, foi assim em 1925, foi assim em 1975 também, mesma coisa, tá? E aí esse pessoal fica, não, mas nós estamos no tempo do fim, está logo ali. Meu amigo, o ano 1914 é uma fraude, estamos no tempo do fim coisa nenhuma, certo? Não estamos nada. Se você ler direito a Bíblia, tá? Eu não vou citar os textos aqui, você vai pesquisar. Vamos lá, pesquise por você mesmo. Veja lá em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro começa a fazer um discurso lá em Jerusalém, após eles lá receberem o Espírito Santo, ele cita uma profecia de Oséias, olha, os seus filhos e suas filhas profetizarão, verão sinais e tudo mais e tal. E isso, segundo ele, é sinal do tempo do fim, dos últimos dias. Se você ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, olha Timóteo, sabe porém isso, que nos últimos dias as pessoas serão assim, 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 assado, e termina, e destes afasta-te. Pense bem, Paulo está escrevendo para Timóteo, quando? Lá no primeiro século. Ô Timóteo, nos últimos dias as pessoas serão assim, e desses, você Timóteo, que está vivo aí no primeiro século, afasta-te. Ou seja, o apóstolo Paulo acreditava que ele vivia nos últimos dias. Leia lá, segundo aos Tessalonicenses, lá onde o apóstolo Paulo fala também a mesma coisa, tá? Ele fala que nós não, na volta do Senhor, né, que o Senhor virá, nós não seguiremos aqueles que adormeceram na morte. Porque quando ele vier, diz lá, ele escreve, segundo aos Tessalonicenses, lê lá, por favor, pesquise lá, ele fala, quando vier, primeiro os mortos serão ressuscitados, e nós, os viventes, nós mudaremos num piscar de olhos, e encontraremos com o Senhor no ar. Para e pensa, ele está escrevendo no primeiro século para as pessoas em Tessalônica. Ele fala, nós os viventes. Quando ele fala nós os viventes, escrito no primeiro século, ele está falando de que época? A época dele. Não é 2000 anos no futuro, meu amigo. Lê direito, aprenda a ler. Certo? Então é isso. Ele acreditava nisso. Era a crença do apóstolo Paulo. Se cumpriu? Não cumpriu. Ah, mas a Bíblia... Não, meu amigo, desculpa. É o que eu já expliquei várias vezes aqui. Faça crítica textual da Bíblia, não interprete as coisas de uma forma literal.
A crença do apóstolo Paulo, a crença do apóstolo Pedro naquela época, lá, conforme esses textos que eu citei para vocês, é que eles estavam nos últimos dias e que logo Jesus voltaria, na época deles, não 2000 anos no futuro. Imagina só um sujeito desses pregando para uma pessoa lá no primeiro século: olha, Jesus vai voltar. Ah, é? Quando? Ah, daqui 2000 anos. Então por que eu tenho que me preocupar? Não é verdade? Só que aí essas seitas, tipo essas testemunhas de Jeová, né, fazem isso. Eles pegam coisas antigas que eram aplicadas às pessoas, crenças das pessoas antigas, e falam: não, olha, isso é para a nossa época, olha em 1914, olha em 1925, olha em 1975, e hoje no ano de 2025, 100 anos depois da profecia falsa do senhor Rutherford, certo? Os caras continuam ainda falando as mesmas asneiras. Então, meu amigo, é o seguinte: se você acredita em Deus, acredita em Deus, não fique indo atrás de seita, tá? Sabe? Se você não acredita em Deus, não acredita em Deus. Também não vá atrás de seitas, pelo amor de Deus. Certo? Como diz, se você é ateu, pelo amor de Deus, não vá atrás de seita, certo? Mas é isso. Essas seitas, elas inventam essas coisas exatamente para poder fazer o controle das pessoas, para angariar membros, porque isso traz dinheiro para a seita, traz prosperidade, dinheiro e trabalhadores de graça para as seitas. Tá bom? Muito bem, então estamos aqui comemorando 100 anos da falsa profecia do senhor Rutherford, certo? E eu agradeço muito a você por você ter prestigiado este vídeo e estar aqui assistindo a este canal.